Depois de quase 30 anos no varejo, ele resolveu dedicar todo o seu conhecimento, a sua expertise, para ensinar outros empreendedores. Vamos falar de gestão hoje no Rumo Certo, com base na história de Ricardo Nunes, fundador da Ricardo Elétrico e da R1 Empresarial. Seja muito bem-vindo ao Rumo Certo. Que bom tê-lo aqui conosco. Obrigado, Sebastião, pelo convite. Vamos falar um pouco da história e do novo projeto nosso aí, né? E desse negócio chamado empreender, né? Não, maravilha. Tem muita história para contar aí, uma história exitosa também, que foi, né? É preciso dizer. E eu falei aqui dos seus 30 anos de experiência, mas eu não contei que começou isso lá quase como menino ainda, lá em Minas. Me conta, começou por aí, ser uma veia empreendedora já? Fale um pouquinho dessa sua trajetória para a gente chegar até a empresa que você está à frente hoje, a R1. Tá, Sebastião, vou resumir rapidamente, que o nosso tempo é curto, mas eu comecei minha vida na cidade do interior de Minas Gerais, chamada Divinópolis, onde eu perdi meu pai muito cedo, com apenas 10 anos de idade, e ali eu fui meio que obrigado a começar a trabalhar muito cedo. Comecei a vender mexerica na porta de uma faculdade. E ali parece que não, mas aprendi muito. Aprendi a lidar com pessoas, alguns ensinamentos, como concorrer. E depois fui crescendo, vim para São Paulo buscar mercadoria aqui na famosa 25 de março, vender em porta em porta. Em 1989, montei a primeira lojinha chamada Ricardo Elétrico, com o slogan: cobrimos qualquer oferta de eletrodoméstico do Brasil. E as pessoas não entendiam, porque era uma lojinha de 20 metros quadrados, mas era um sonho meu transformar esse negócio grande. E ali, já fui ali, uma lojinha, 2, 3, com a estratégia sempre muito agressiva de comunicação e marketing, que eu acredito muito no marketing, eu vou falar um pouco sobre isso, e com a estratégia de preço, que a concorrência na época não gostava de falar de preço, porque era quase um monopólio do mercado. Então, através de uma metodologia, de trabalho, de muita luta, dedicação, essa lojinha virou 1, 2, 3, e que no final se transformou numa grande empresa com 1.100 lojas, com 45 mil funcionários, eu falo direto, né, que não é brincadeira, seria 45 mil funcionários fechados e com um faturamento de 12 bilhões anualmente. Eu sempre falo que eu tinha que vender 1 bilhão todo mês. Agora, as pessoas gostam de falar da parte boa, que é 1 bilhão de faturamento, mas não falam tanto que tem que pagar 1 bilhão todo mês, né, Sebastião? Não, tem esse lado aí também, né? Que é o quase que perrengue diário do empreendedor, que é acertar as suas contas, né? Mas você trouxe aqui dados bastante interessantes de estratégia antes da gente avançar aí. Foi muito no marketing, né? A estratégia agressiva que você fez também com a questão do preço. O grande acerto foi esse mesmo, Ricardo, aí, para esse crescimento, esse volume que deu a Ricardo Eletro? Foi o marketing, o forte? Como é que você conseguia, ao mesmo tempo, fazer essa estratégia de preço valer, ao mesmo tempo, com essa ousadia de cobrir a oferta de qualquer outra loja do país inteiro? É ousado demais, mas isso era viável também, Ricardo? Era, né? Que deu o que deu, né? Boa pergunta. Primeiro, assim, a pessoa me vê muito como vendedor e venda e muito agressivo. Mas atrás dessa pessoa que está aqui de venda, eu tinha que ter todo um trabalho muito grande de gestão sobre o meu posicionamento, né? Que o meu posicionamento era preço. Então as pessoas falam, o Ricardo é um cara muito agressivo de venda, só que a venda é a última ponta que acontece. Antes da venda, né? Através de um posicionamento que eu percebi que no mercado os meus concorrentes não gostavam de falar de preço, porque eles dominavam o mercado. Então tinha um concorrente que falava muito de carnê, crediário, um outro falava muito de relacionamento, e tinha uma cadeira para sentar, que era a cadeira do preço, que ninguém queria sentar. Para você trabalhar na cadeira do preço, eu tive que desenhar toda a empresa. Então não era simplesmente um posicionamento de marketing, era o posicionamento da empresa. Eu tive que moldar a minha empresa nessa estratégia. Como? Vou te falar rapidamente. Desde a área comercial, todos os diretores, até mesmo a faxineira, que botava um detergente, como diz, para limpar qualquer coisa, ela tinha que falar assim, ó, preço é tudo, não pode
desperdiçar nada. O senhor Ricardo fala, como a gente trabalha com preço, nós temos que ter uma postura diferente do mercado. E o diretor comercial, ele trabalhava em prol desse posicionamento, onde a gente negociava com todos os fornecedores uma metodologia que eu chamo de ursinho de pelúcia e boi de piranha. Você fala, o que é isso, cara? Ursinho de pelúcia era quais os produtos que davam rentabilidade que a gente vendia e quais eram os produtos que a gente criava o posicionamento de preço, que eram os bois de piranha, para trazer para dentro da minha loja. Então, a gente fez um modelo de ganhar no volume. Às vezes, ganhar um valor alto na margem por unidade, no lugar de vender 100 peças, eu fiz a opção de vender 1000 peças e ganhar um valor menor. Mas o valor absoluto tinha que fechar a conta e ser até melhor. Por incrível que pareça, quando eu estava dentro da gestão da empresa, o nosso segmento, a margem era 2, 3% de lucro líquido, né? E eu, graças a Deus, sempre entreguei 5, 6%, apesar de falar de preço. Porque tinha toda uma gestão baseada nisso por trás. Entendeu? Maravilha. Nesse processo e estratégia de gestão, um público-alvo também muito definido, não é não? Certíssimo. Quando você posiciona a sua empresa, você define quem você quer atender. Então, o cliente que eu gostava de atender, por exemplo, Carnezinho, gostava da Casa Bahia, que era meu principal concorrente na época. A pessoa que queria comprar no cartão de crédito 3, 4 pagamentos sem juros, vinha para a Ricardo Eletro. Mas o importante é você deixar isso claro ao consumidor, qual o público que você está atendendo através do seu posicionamento claro. Quando eu defini meu posicionamento, o meu movimento, que era brigar para o cliente, buscar condição especial para o cliente começava a perceber, esse Ricardo é diferente. Então, quando pensava em preço em eletrodoméstico, lembrava do Ricardo. Óbvio, isso aliado uma agressividade de comunicação do qual eu era o garoto propaganda, inclusive. Eu era o cara que punha a cara, que ninguém também tinha coragem. E eu também acreditava muito no marketing, né? Eu falo que um grande problema dos empresários hoje, e aonde está a riqueza, que é o marketing, né? Ele terceiriza para as pessoas. Então eu vejo muita gente com produto bom que não sabe fazer marketing e não vende. E gente com produto ruim e sabe comunicar bem e vende muito. 45 mil funcionários que você tinha. Como é que se faz a gestão de pessoas, que, aliás, é muito importante também nesse processo de marketing, de fazer valer a identidade Ricardo na época, Ricardo Eletro? Ótima pergunta, porque eu volto a falar, as pessoas acham que por eu ser uma pessoa muito agressiva de venda, que eu só penso em venda. Na verdade, eu tinha um exército de colaboradores do meu lado que eu criei, mas eu criei uma cultura. Você não constrói uma empresa se você não procurar ter uma sigla que eu falo que é o 3G. O que é 3G? A coisa mais importante que eu falo que é a base da companhia. Talvez é o alicerce de tudo. 3G as pessoas pensam que é tecnologia, mas não é tecnologia. 3G eu falo gente, gente e gente. Só que para falar de gente parece muito simples, falar que gente é importante. Mas o problema é como construir gente. E aí eu tive que aprender a construir gente. Quando eu percebi que eu tinha que tratar meus colaboradores como se fosse um filho meu, para criar não só um profissional, mas uma pessoa com princípios e valores, eu comecei a criar um exército de pessoas. O que aconteceu depois, Ricardo? Depois de construir uma empresa muito grande, a empresa estava preparada para abrir em bolsas de valores, a gente percebeu que nesse mercado o jogo tinha mudado, que a gente tinha que abrir em bolsa em 2014, 2015, a empresa toda preparada, a empresa auditada, tudo resolvido. Ninguém tem empresa de 12 bilhões se não tiver tudo certo, 27 estados. E, infelizmente, nós tivemos que, na época, o problema do impeachment da Dilma e não conseguimos abrir em bolsa. E vimos que o mercado estava mudando e que nós estamos enxergando hoje. É só você ver os balanços das empresas hoje do meu segmento, o volume de prejuízo que estão sofrendo. E aí nós percebemos que a gente tem que trazer um sócio. E assim o fizemos, trazemos um sócio, o fundo comprou a companhia em 2018, e comprando essa companhia em 2018, nós saímos todos os sócios, acabou que sobrou para mim, mas todos os sócios vendeu em conjunto da empresa, saímos da empresa, esse fundo assumiu,
Um fundo, quando compra a empresa, ele audita a empresa, você sabe muito bem para quem é empresário. Ninguém compra a empresa de 12 bilhões, é mais um fundo de fora. Vai comprar a empresa de 12 bilhões sem auditar. Vendemos a empresa, como o nome era meu. Uma das exigências do fundo foi botar o meu nome, continuar com o nome Ricardo Eletro, eu continuar fazendo a propaganda, até fazer a migração da marca com o nome, eles poderiam depois trocar, e eu continuei fazendo, e o fundo, apesar de ter acontecido todo aquele problema que aconteceu, o fundo não fez nada de errado. O que o fundo fez para bem ser claro? Porque essa pergunta é boa para esclarecer. Essa insegurança jurídica e tributária do nosso país. O fundo, simplesmente com dificuldade, porque ele entrou lá na sua gestão, e depois veio a pandemia, que ninguém também lembra, ele deixou de pagar 20%, 30% dos seus impostos declarados, para parcelar no final do ano e fazer um parcelamento. Porque se não fosse assim, não precisava ter refis. E assim ele fez o fundo auditado, com prazo, com tudo dentro da lei, até que, em um determinado momento, saltou uma decisão lá no Sul que falou que talvez pagar ou não pagar também poderia ser crime, e aí fez aquela confusão toda, infelizmente. Mas foi esclarecido logo quando aconteceu, tanto é que aconteceu comigo no dia seguinte esclarecido. Eu saí, deixei claro que eu tinha vendido a empresa, e graças a Deus, hoje ficou claro que a empresa não teve nenhum problema nesse sentido. A empresa muito séria, muito correta, empresa de vários sócios de anos e anos de mercado. Mas isso aí faz parte, né? Tem que pôr na cara para empreender, tem que saber que foi aqueles momentos que teve no país aí, daqueles shows, quem sabe. Né? Os desafios. Mas aí também tem um grande aprendizado aí de saber virar, né? Virar o jogo, mudar, e você está noutra fase, entrou para o processo ou para o segmento aí de educação. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, aí quero saber um pouco mais também. Muito bem, você de casa também, continue com a gente aqui no Rumo Certo, voltamos no instante. Seguimos com o Rumo Certo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Hoje a gente está falando com um empresário que tem, como a gente diz, sangue nos olhos para falar do que conhece, do que fez na vida. São pelo menos 30 anos de experiência no varejo, experiência exitosa, e hoje ensina outros empresários a tocarem seus negócios também. É sobre essa história, a partir dessa história, que a gente fala de gestão aqui no Rumo Certo. Continua comigo o Ricardo Nunes, que não é o prefeito de São Paulo, é o Ricardo da Ricardo Eletro, a gente precisa dizer, da Ricardo Eletro, que todo mundo conhece também, e da R1 Empresarial, né? A partir de toda aquela experiência, seu conhecimento, você falou muito já no primeiro bloco, você trouxe para o segmento da educação. Me conta um pouco desse trabalho que você faz agora, o que é exatamente a R1 Empresarial? Você imagina, Sebastião, um empresário que trabalhava, acho que 36 horas por dia, focado no seu negócio, vende a empresa em 2018, eu já tenho praticamente 5 anos que eu estou fora da Ricardo, e se deparar dentro de casa e de repente uma funcionária passa, pede para mim sair do sofá, que ele passar o aspirador, aí eu estava atrapalhando. Você imagina o que é isso? Então, quase morri quando eu vendi essa empresa, porque minha vida era como se fosse um filho, mas foi a melhor opção que nós fizemos. Eu falo que o empresário tem que saber a hora de emoção e a hora de razão. E hoje está se provando que nós vendemos a empresa na hora certa, graças a Deus. Mas aí eu percebi que eu ia montar um outro grande negócio. Quando tudo aquilo aconteceu, eu parei, refleti e falei que estava na hora de eu fazer um trabalho e ajudar os empreendedores desse país. Até porque eu percebi naquele momento que eu não poderia deixar apagar minha história de tanta luta e trabalho, de tantos anos trabalhando, né, gerando aí 45 mil empregos diretos. Aí eu resolvi montar uma empresa chamada R1, que é a Escola da Vida Real. Levar os 30 anos da minha vida de prática, de sabedoria, muito mais do que conhecimento, porque não é conhecimento que você pega nos livros. Toda a minha prática que eu botei de gestão, marketing e venda para outros pequenos e médios empresários de todo o Brasil.
através do método chamado RGV, onde eu fico 3 dias presencialmente a cada 30 dias aqui em São Paulo. Os empresários vêm de todo o Brasil e eu faço a imersão levando a prática, a realidade, levando todos os acertos e todos os erros. Porque a gente erra e acerta o tempo todo, né, Sebastião? O tempo todo. Agora, é de uma resiliência e tanto, hein? Você deixou uma empresa de 30 anos que tem, inclusive, o seu nome, que realmente um filho, é um júnior mesmo, né? Um filho com um nome. E aí você tem essa capacidade de mudança, né? Mas isso é interessante trazer para cá, porque esse desapego, ao mesmo tempo, é necessário quando se falar de negócios, né, Ricardo? É preciso entender, como você disse, a hora de que tem a paixão pelo negócio e tem que ser pragmático ao mesmo tempo, que é de uma dor e tanto, né? Mas necessária, né? E esse outro negócio meu, R1 hoje, que é a Escola da Vida Prática, vamos dizer, eu estou já com um sucesso, graças a Deus, imenso, que não tem nem vaga para as emissões que eu coloco a todo mês. Porque eu tenho também percebido que a internet e com o negócio da pandemia, muita gente aproveitou que as pessoas estavam em casa, levando conhecimento sobre empreendedorismo sem ter vivido. Eu tenho chamado os mentores de palco, são as pessoas que levam alguma coisa para os empresários ensinar aquilo que nunca viveu. Então, modesta parte, eu falo que nesse setor que eu estou hoje, que é a educação empresarial, não existe um empresário que viveu tudo que eu vivi ensinando os outros empresários. Existem realmente os coaches da vida aí, que estão aí. Então, eu acho que o pessoal está entendendo o sucesso. Não, e tem outra coisa que você demonstra aí no primeiro oi seu já, que é esse sangue nos olhos, que é essa vontade, que é essa verdade que você traduz aí, essa energia aí né, um fator imprescindível. Agora me diga lá, no R1, o tripé então é gestão, marketing, vendas, é por aí o sucesso e é só para o varejo, não? Como é que é? Não é para qualquer tipo de negócio, porque eu falo que qualquer negócio precisa de gestão, marketing, vendas. Gestão a gente fala de cultura, de processo, de organograma, de criar controles para que a pessoa possa escalar e crescer. No marketing, eu falo todos os marketings que eu fiz na minha vida e principalmente o marketing hoje, que as pessoas têm que aprender, que eu estou nele, inclusive, que é o marketing digital, como que faz para a sua marca vir, construir marca, crescer o seu negócio, porque eu falo que o marketing vende, vendedor tira pedido. Como assim, cara? Como eu falei para você pode ter o produto melhor do mundo, se não souber ter comunicação bem feita e saber posicionar, saber fazer o movimento correto, não vende. E depois eu vou para um negócio chamado que eu criei, que é uma regra chamada é proibido perder venda, que eu passo mais de 20 pontos antes de chegar no vendedor. As pessoas têm muita mania de cobrar do vendedor, mas na verdade, antes de chegar no vendedor, tem toda uma gestão que tem que fazer para o vendedor praticamente só chutar para o gol e fazer o gol. Então, é essas 3 coisas que eu passo durante mais ou menos umas 40 horas, que são mais ou menos aí 16, 18 horas por dia, começa cedo e acaba 10 horas da noite. E outras coisas, obviamente, que eu para mim montar esse negócio, eu não construí essa empresa sozinho, trouxe também meus 10 principais executivos que montou essa empresa comigo, como eu disse, pessoas de cabeça branca que lutaram e sabem sobre sistemas, sobre logística, sobre RH, pessoas que eu trouxe que estão comigo nesse projeto novo. Não, pois é. Bom, são 3 dias, né? É uma imersão e tanto, e conteúdo, eu imagino que muito também. Seria pretensão nossa querer trazer muito disso para cá hoje aqui nesse pouco tempo, mas eu fico muito instigado para saber quais são as máximas desse tripé, por exemplo. Quando a gente fala de marketing hoje, é o quê? É a comunicação pela internet. Quando a gente fala de gestão hoje, é o quê? É a gestão de pessoas. Quando a gente fala de venda, vamos tentar pelo menos uns 3 tópicos aqui para que a gente não saia tão curioso assim. A vontade é fazer lá a imersão, mas não dá em meia hora aqui, menos que meia que a gente já tem. O que está preconizando hoje no mercado para que tenha sucesso e que seja perene também o negócio? Vamos falar das principais dores. Gestão. Eu vejo, principalmente os pequenos e médios, eles não entendem a importância da cultura, da construção de gente no negócio. Eu vejo muito empreendedor reclamando dos seus colaboradores, mas eles não sabem como
criar uma cultura onde você pega essa equipe e coloca junto com você para dividir o peso, né? Para ter visão de dono, né? Então, o primeiro ponto é esse, marketing. Eu falo que é a coisa mais importante, onde está a fábrica de riqueza. Muitos empresários confundem marketing e falam o seguinte, mas eu não entendo de marketing. Mas você não tem que entender de marketing. Você tem que entender do seu produto ou serviço que você vende e trazer um profissional de marketing e brifar esse profissional, porque quem conhece o diferencial, quem conhece o seu produto é você. E muitas das vezes os empresários terceirizam essa riqueza achando que não entende do marketing. Não tem que entender, você tem que entender como vender aquele produto. Quem vende é o marketing. E terceiro é a venda, que hoje passa não só pelo vendedor, mas também pelos funis de venda. Hoje mudou muito a forma de vender através do tráfego, como que você cria um funil de vendas, que você capta o cliente em cima, no topo do funil, traz para o meio do funil, que você relaciona com ele para depois vender. Então mudou um pouco a forma de vender nessa nova geração. Então tudo isso eu passo horas e horas passando ponto a ponto, obviamente, como você falou, se resumindo, são 3 pontos que qualquer negócio necessita, né? Agora, Ricardo, a gente tem falado muito hoje aqui de uma nova mudança de comportamento, tanto do consumidor quanto dos colaboradores também, né? Hoje em dia, as pessoas em uma geração que quer ser muito feliz, é muito rápido nos seus negócios. E aí, quando a gente fala de todos esses processos, a gente tem que ser pragmático porque quer resultados, né? Quer resultado na venda, quer resultado no faturamento. Como é que se dá esse equilíbrio, Ricardo, da gente ter traçar essas metas para que seja de forma orgânica, para que todo mundo seja feliz, para que isso não seja uma pressão, por mais que ela tenha que existir, mas não como uma coisa única, né? Porque as pessoas produzem, quanto mais felizes são, isso não é só discurso, é resultado mesmo, é métrico, é estatístico. Como é que se dá esse equilíbrio, que você faz esse convencimento até do pessoal que participa da R1, de que é preciso fazer dessa maneira, porque tendo as pessoas junto a gente tem resultado melhor, mas não só pela cobrança, pela imposição, não é pela imposição, né? Ótima pergunta. Primeiro, eu acho que tudo na vida tem que ter um equilíbrio, né, Sebastião? Também teve uma geração que está querendo algo que também não existe, que é não ter responsabilidade, que é achar que pode trabalhar no negócio sem ter as métricas, sem ter as metas se bater, porque negócio no final tem que fechar a conta, como você diz no princípio. Mas também temos que entender que essa geração também não é aquela geração antigamente que você podia bater, como diz, bater no bom sentido, tem que fazer, acabou, sem respeito, sem um ambiente saudável de trabalho. Eu acho que eu, pessoalmente, tenho procurado fazer o seguinte, aquilo que é possível, dar a flexibilidade, por exemplo, de home office, a gente dá. Tem coisas que não tem jeito, tem que estar muito presente, porque senão você perde a cultura da empresa, né? E eu acho que é fundamental, por exemplo, eu poderia estar no escritório, eu preferi montar uma casa que chama Casa R1. Para quê? Porque vendo essas pessoas que querem ficar em home office, já que ficar em casa, vem para Casa R1. E aqui nós temos todo o ambiente, onde tem churrasqueira, que dá um conforto às pessoas que trabalham. Então a gente tem que equilibrar. Eu acho que nem tanto mar, nem tanta terra. Mas também não pode ignorar e falar que é igual antigamente. Acho que a pessoa que fizer isso vai se dar mal. Ô, Ricardo, a gente falaria aqui por muito mais tempo. E agora, você está aí na linha da educação, no segmento da educação, imagino que você já está traçando também essas ideias, todo esse conhecimento, expertise aí num livro para a gente compartilhar melhor essa sua experiência, né? Talvez seja o seu próximo passo aí, não? Tem uma publicação vindo aí para a gente entender um pouco mais? Ótimo, isso é bom saber. Eu preparando, eu esperei passar tudo isso aí para deixar tudo claro, o que eu vivi, para deixar tudo hoje, graças a Deus, tudo está resolvido, ficou tudo muito claro. Eu sofri muito naquele momento, mas eu tenho muita gratidão por tudo que eu vivi na história minha, fazia tudo novamente. Eu acho que eu tenho uma frase que eu uso, que ou você enfrenta a vida ou a vida te enfrenta. Eu acho melhor enfrentar ela, porque senão vai sofrer mais.
Isso aí, ó, e a gente tem muita gratidão, viu? Você ter disponibilizado o seu tempo hoje, compartilhado aqui da sua história, de todo o seu conhecimento, a sua experiência aí. Volte mais vezes para a gente conversar mais. O canal está aberto aqui para você. Obrigado por hoje, sucesso cada vez mais nos seus negócios. Muito obrigado pelo carinho e pela oportunidade de estar junto com vocês, viu? Um abraço. Um abraço. Muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo com a gente de hoje também. Um forte abraço, eu volto no próximo programa e até mais.